Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil à galera de outras regiões também. Hoje eu vou falar sobre as profissões de web design, designer gráfico, desenvolvedor e programador. Aí nós vamos falar de KNAI, MEI, impostos, aposentadoria, regras de constituição do CNPJ, esse tipo de coisa. Beleza? Bora! Então, turma, um negócio extremamente importante nisso que eu vou falar é o CNAE, né? O Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Então, essa imagem que a gente está vendo, eu coloco as três profissões, né? Designer gráfico, web design, desenvolvedor barra programador. E aí eu coloco os KNAIs. Esse negócio é importante porque a partir dele, toda a parte tributária, de normas que as empresas têm que fazer é baseado neles, ok? E o parâmetro é sempre a realidade, né? Ou seja, aquilo que de fato eu faço e eu declaro exatamente aquilo que eu estou fazendo, né? Ou seja, eu sou contador, tudo que eu vou fazer, as notas fiscais que eu emitir, os impostos que eu for pagar, toda tem que ter como parâmetro a realidade, ok? Eu sei que as empresas, né, o mercado, eles atribuem a esses profissionais vários nomes, né, nomes em inglês, enfim, etc. Mas como eu falei, é sempre verificar o que de fato a pessoa está fazendo, né? Ou seja, ter como parâmetro a realidade. Então o design gráfico é esse aí que a gente está vendo, né? O 7410.2/99, o web design e o desenvolvedor o programador. Eu não sei se eu falei, mas desenvolvedor e programador são semelhantes aqui, do ponto de vista contábil, burocrático, impostos, etc. Ok? E observem na coluna 4 que o web design e o desenvolvedor eles ficam na mesma família, né? Que é na família J. Isso aí é o KNAI, né? Isso é uma lista, né? Uma tabela que o governo usa para classificar as profissões. Então observe que eles são na mesma família, na família de informação e comunicação. Já o designer gráfico ele está na família M, né? Que é atividades profissionais. E aí na coluna 5 eu coloco o racional, né? Qual é a diferença? Por que o design gráfico está em uma família e o web design, o desenvolvedor em outra? É porque no design gráfico, né, como igual coloca aí, o conhecimento especializado, expertise, é o principal elemento colocado à disposição do cliente, independente da ferramenta. Na prática, né, são softwares que é utilizado, mas a ferramenta não influencia, né? Já no web design do desenvolvedor, o manejo da ferramenta utilizada é fundamental para prestar o serviço. Ok? Bom, vamos avançar aqui. Se vocês agirem individualmente sem sócio, vocês podem tanto atuar como pessoa física ou pessoa jurídica. Se decidir agir como pessoa jurídica, aí quando vai abrir a empresa tem que definir três coisas. O tipo jurídico, o regime tributário e a atividade. A atividade, né, foi aquelas que a gente viu. O, o regime tributário, a primeira opção que tem no Brasil é o MEI, microempreendedor individual, só que não é toda atividade que pode ser MEI, então aqueles KNAI que a gente viu lá não está incluso na legislação do MEI, portanto vocês não podem ser MEI. Entretanto, se vocês forem abrir um MEI seus mesmo assim, sabendo que está errado, né? Tipo, Lázaro, eu estou começando agora, não sei se esse negócio vai dar certo, etc. Depois, quando eu tiver faturando maior, eu mudo. Aí, usa nessa tabela que eu coloquei, são KNAIs permitidos no MEI, né? Aí eu coloquei esses que pelo menos lembra, né? Aí deem preferência para esses da coluna 3 aí, da família J, né? Informação e comunicação, pelo menos é da mesma família lá. Mas eu não estou incentivando vocês a fazer o negócio errado, não. Né? Isso é só um paliativo, enquanto vocês estão começando ali, né? Depois que o negócio por marcha, engrenar, aí faz o certo, porque se ficar errado pode ter problema, enfim, inclusive isso é considerado um crime penal, etc. Ok?
Aí voltando aqui, não podendo ser MEI, aí tem que ir para a modalidade de cima, que é a microempresa. Aí nesse caso aqui vocês vão precisar de contador, né? No Brasil toda pessoa jurídica de direito privado tem que ter contador, exceto o MEI. Aí o contador vai cuidar da abertura, né? Do licenciamento, né? Nos órgãos públicos tem que fazer. Vocês vão gastar uns R$ 800 para abrir o CNPJ, né? Isso são taxas que vai para a prefeitura, para o governo, tem que comprar um negócio chamado certificação digital. E o contador, além da abertura, ele vai ajudar ele vai calcular fazer a contabilidade, né? Apurar o lucro, entregar as declarações para o governo, apurar os impostos, ajudar na emissão de notas fiscais, se vocês estiverem empregados, vai cuidar da folha de pagamento. O serviço de contador é esse, ok? Do ponto de vista jurídico, se vocês agirem individualmente sem sócio, o melhor modelo é a sociedade limitada unipessoal. E se vocês tiverem sócio, a sociedade limitada. Legal? Vamos falar um pouco agora da parte financeira. Essa imagem que a gente está vendo foram 2 cenários que eu preparei. Um faturando 5 e outro 15 mil por mês. Aí eu coloquei algumas despesas comuns, né, para o labor, empregados, aluguel, locomoção, alimentação, software, etc. E da linha 19 à linha 24 eu calculei os impostos, né? O intuito do vídeo não é ensinar a calcular o imposto, eu só calculei e joguei para vocês. Então a gente na linha 33, né, percentual efetivo de tributos, que é o tanto de imposto que você pagou em relação ao faturamento, a gente conclui que o Simples Nacional ele fica mais barato, né, do que pessoa física e lucro presumido. Tem um outro regime que chama lucro real, mas dificilmente ficaria melhor do que um desses aí, então eu nem coloquei. Onde está zerado é que não tem, né, e lembrando, esses aqui são números estimados, né, esse aqui é um exemplo, né. Na prática, você tem que ver seus números aí. Por exemplo, Lázaro, eu trabalho aqui, não tem aluguel, não tem trabalho em casa, home office, a empresa só me paga lá. Ótimo, né? Despesa menos, o lucro tende a aumentar. Tá bem? E vamos falar um pouco do Prolabore. O Prolabore é o salário do dono. Quando você, além de dono, trabalha na empresa, você não pode chamar todo o lucro, todo o caixa retirado da empresa de lucro. Você precisa oferecer a tributação, né, a previdência social, pelo menos um salário mínimo. E sobre esse valor sempre vai ter a figura do INSS, né, e dependendo do valor, imposto de renda. Só que o Prolabore é uma quantia que vai para o próprio dono, né? Tanto é que eu repito ele na linha 28, o Prolabore líquido do INSS, imposto de renda, e na linha 29, o total é atribuído ao sócio, né, que é basicamente o seu faturamento, menos suas despesas. E o Prolabore, né, uma vez que você paga o INSS, você vai poder se aposentar, todos os benefícios também, salário maternidade, auxílio acidente, auxílio doença. E a aposentadoria, né, ela leva em consideração a quantia que você contribuiu, né? Você contribuindo sobre o menos, sua aposentadoria será menor, sobre o mais, a aposentadoria será maior. Ok? Ainda sobre o Prolabore, é importante dizer o seguinte, o Simples Nacional, que é o regime tributário mais barato, ele é dividido por anexos, né? E tem anexos e tem determinadas atividades ficam em um anexo e determinadas atividades ficam em outro anexo. E para vocês ficarem no anexo 3, que é o anexo mais barato, onde começa a tributação em 6%, a relação entre a folha de pagamento em que o Prolabore se inclui e o faturamento tem que ser mais de 28%. Então perceba que na coluna do Simples Nacional eu preciso modular o Prolabore para a gente ficar nessa alíquota menor, né, e pagar o melhor imposto. Mas isso aqui é um exemplo, né? Na prática você tem que ver seus números aí, e a lei permitindo, o melhor modo é sempre o mais barato. Legal? Bom, turma, os principais pontos foram esses aí. Aí eu vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, aquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Fui.